professores, sou a professora Silvia, PCNP de Língua Portuguesa, na Diretoria de Ensino, e hoje eu estou aqui para dar continuidade à formação que nós demos início a semana passada. A TPC Formativa Língua Portuguesa. Ação MMR. Formação para professores que ministram aulas de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, no 9º, 8º e 7º ano. Assunto: estratégias de leitura e produção de texto alinhadas ao currículo paulista, parte 2. Antes de eu entrar no assunto específico desta formação, eu quero agradecer aos professores que fizeram a parte 1 dessa formação, que deixaram seus comentários, e eu vou fazer algumas devolutivas em relação aos comentários. Agradeço a professora Maria Luísa Pinto pelo incentivo. Muito obrigada, professora. Seus comentários são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. E também quero agradecer a professora Ana Maria Rótuli de Lima, que inclusive o comentário dela eu vou fazer leitura. A professora escreve assim: como já dei aula em todas as fases da educação, do ensino infantil ao ensino médio, posso dizer que o professor pode ensinar a leitura, ato de ler, compreender, entender, emitir opiniões, etc. Em todas essas fases, principalmente com o exemplo e com debates, exercícios, etc. É inconcebível que o professor não seja leitor. Eu disse professor e não professor da disciplina específica. O aluno que não é estimulado desde pequeno fica difícil, mas não impossível. Observação: no meu tempo de escola, meus professores não fizeram nem um terço do que tentamos, os professores leitores, fazer hoje. Infelizmente, ao chegarem ao 6º ano, muitos não tiveram nenhum bom direcionamento e fica assim muito mais difícil nosso trabalho, porque como não conseguem ler com propriedade, não ficam atentos. Tenho contato com professores do ensino fundamental, anos iniciais, e já me disseram que não dá tempo ou eles próprios não gostam. Observação: quando vamos nas formações presenciais, há professores que se negam a ler veemente. Vergonha? Como vai estimular seu aluno? Bom, deixo aqui alguns comentários sobre esse comentário da professora. Aqui a professora, eu destaquei aqui, olha, o aluno que não é estimulado desde pequeno fica muito difícil, mas não impossível. E daí continuando, infelizmente ao chegarem ao 6º ano, muitos não tiveram nenhum bom direcionamento e fica assim muito mais difícil nosso trabalho, porque como não conseguem ler com propriedade, não ficam atentos. Ler com propriedade. Vamos remeter à nossa formação anterior. Ler com propriedade, ao que nos remete? Remete ao leitor ativo, né? Porém, se o aluno não consegue ler com propriedade, ele não sente motivação para ler, porque ele tem dificuldades para realizar a leitura. Ele não se concentra, ele terá dificuldades também de conhecimento de vocabulário,
por mais simples que esse vocabulário seja. Isso vai fazer com que o aluno, muitas vezes, pare de ler, faça anotações dos vocábulos que ele não conhece, para posteriormente ou naquele momento fazer uso do dicionário, para que ele conheça o significado desses vocábulos, por mais simples que sejam. Isso também dificulta a leitura. E com isso, ele não se concentra na leitura. Então, ele não conhecendo o vocabulário, ele não conhecendo, né, não tendo conhecimento prévio para realizar a leitura e também tendo dificuldade na concentração, ele não terá estímulo para continuar a leitura. Então, o professor tem condições de estimular esse aluno, de ensinar, de orientar? Tem. Porém, se o aluno já não vem com esses estímulos, com esses conhecimentos prévios dos anos anteriores, o trabalho para o atual professor será muito mais difícil. Mas, como a professora relata, é possível, né? Então, é um desafio para o professor, sim, fazer esse trabalho com esse aluno que não tem uma vivência ativa da leitura, não teve uma formação adequada ou apropriada nos anos anteriores. Por isso que a colocação da professora é muito pertinente. A leitura deve se iniciar logo que o aluno entra nos anos iniciais, ou até no ensino infantil. Muito obrigada, professora Ana Maria, pela sua contribuição. Agora eu vou citar o comentário da professora Silvia Colombo. A professora relata: excelente formação a ser multiplicada na escola para todos os professores. Muito obrigada, professora, por essa sua observação, por esse comentário. Então aqui eu deixo, né, a sugestão e transmito esse incentivo, né, esse comentário aos professores coordenadores. Se quiserem conhecer todo o conteúdo, eu agradeço e também sugiro que vocês, na medida do possível, façam uso dessa formação para os demais professores das diferentes disciplinas que nós temos no nosso currículo. Muito obrigada. E também vou citar o comentário da professora Maria José Ribeiro Pires. Ótima reflexão. É que, se vocês se lembrarem, durante todo o conteúdo, todo o vídeo passado, eu fui propondo algumas reflexões, né? Reflexões que ajudam a sistematizarmos o conhecimento que nós já temos, né? E também podemos adquirir novos conhecimentos, enriquecendo assim a nossa formação e o nosso conhecimento. Ótima reflexão, que deve estar, entre parênteses, está presente no decorrer das vivências, leituras, desde a leitura didática, esta com o objetivo formativo e construtivo da língua portuguesa, e também da informalidade do uso dessa língua que é tão bela e difícil, não é? Obrigada, Silvia, e a toda a equipe da diretoria. Professora, eu agradeço o seu comentário e tenho certeza também que toda a equipe da diretoria agradece o seu comentário, a sua colaboração para conosco. Muito obrigada. E sim, professora, a senhora tem razão, né? Nossa língua é linda e eu tenho certeza que quanto mais nós estimularmos a leitura em nossos alunos e até
nós, professores, também ampliarmos o nosso rol de leitura e o nosso conhecimento da leitura, né? Enquanto leitores ativos, nós podemos não apenas ampliar o nosso vocabulário, né? Mas também ampliar o conhecimento da estrutura da nossa língua portuguesa, que é uma língua rica e bela, e que a partir do momento que a gente se debruça a conhecer a leitura, a conhecer essa língua, a gente com certeza se apaixona cada vez mais. Então eu desejo uma boa formação para todos nós e que à medida que vocês forem tendo reflexões, forem tendo alguma contribuição para fazer conosco, deixem os seus comentários, incentivem os colegas, indiquem o vídeo, né, da formação para os demais colegas. Eu ainda não solicitei, não pedi para vocês, mas na medida do possível que vocês se sentirem à vontade, inscrevam-se no canal da Diretoria de Ensino, porque é mais um canal, mais um meio de comunicação que nós temos com vocês, e de acordo com o número de inscritos no canal, nós podemos até fazer uma live aqui com a interação de vocês, que eu acho bem interessante também nesse momento. O meu abraço, o meu agradecimento e o meu respeito a todos os professores da rede. Muito obrigada! Bom, vamos dar continuidade à nossa formação, entrando agora na segunda parte da formação, que vale lembrar, nós estamos nos embasando nas considerações que Isabel Solé traz em seu livro Estratégias de Leitura. Como eu já falei no vídeo anterior, o professor que tiver condições, tempo para ler, é uma boa sugestão de leitura, porque é um livro que agrega muito, não apenas em nosso campo profissional, mas principalmente em nosso campo de leitores que somos. E isso independe de disciplina, né, professores? Que a leitura, como já foi falado, ela envolve todo o contexto da sociedade, né? E todo o contexto também da pessoa, né? Porque seja para elaborar um contrato, até a assinatura de um contrato, ela precisa desenvolver a leitura, né? As considerações que eu vou tratar aqui hoje, elas estão no link fixo aí, em PDF, para caso vocês quiserem baixar para ir acompanhando, tá bom? Muito obrigada! Hoje nós abordaremos as relações estabelecidas entre ler, compreender e aprender. Para que lemos? Para que se lê? Qual é o intuito de se ler? Bom, sabemos que toda leitura realizada, ela é realizada para construir uma interpretação. Entenda-se por construir, compreender. Então, se nós lemos algo, é porque nós precisamos de alguma maneira ou temos como objetivo a compreensão do instrumento lido, seja ele qual for, como nós já colocamos aqui. Agora eu deixo uma reflexão. Até que ponto a leitura que nos ensinaram a realizar enquanto alunos, que também já fomos, permite-nos compreender o texto lido? De 1 a 5, qual é a compreensão que você tem dos textos que você lê a partir do ensino de leitura que você recebeu?
De outra maneira, a leitura que nós ensinamos, ou pelo menos tentamos ensinar, é eficiente para que, por meio dela, seja o texto compreendido? De 1 a 5 também. Será que nós ensinamos para que o leitor realmente compreenda o texto que ele lê nos diferentes momentos da vida dele, não apenas os textos escolares? Às vezes eu me pego a pensar sobre isso. Quando eu estou lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, eu penso em minha época de professora. Eu acho que eu não tinha tanto conhecimento, então muitas vezes eu penso que eu poderia ter ensinado melhor os meus alunos. E isso não apenas no campo da leitura, né? É uma reflexão que eu sempre faço. Muitas vezes eu penso assim, poxa, se eu soubesse disso à época que eu estava em sala de aula, talvez eu não tivesse cometido alguns equívocos. Porque assim, hoje a gente sabe uma coisa, amanhã a gente lê, amanhã alguém fala alguma coisa pra gente, a gente sempre vai agregando ao nosso conhecimento, né? Se bem que também eu penso que nós não podemos nos cobrar demais, porque senão a gente fica só na cobrança, a gente fica com um sentimento de culpa muito grande e isso pode até impedir com que nós aprendamos alguma coisa futuramente, né? Enfim, é uma reflexão que eu sempre faço. Bom, cabe lembrar que essa construção tem como características uma estrutura lógica, coerência no conteúdo e organização com a intervenção de um leitor ativo, que processa e atribui significado àquilo que está escrito em uma página de acordo com seus conhecimentos prévios, ou seja, a partir do conhecimento que já se tem, que pode ser variável de acordo com cada leitor, sobre o que significa ler, o que é a leitura, a compreensão leitora, etc. E, a partir desses conhecimentos, pode atribuir significados ao texto que é lido. Bom, aqui falou mais uma vez de leitor ativo, de conhecimento prévio. Então, toda construção, ou seja, toda compreensão que um leitor faz de um texto tem relação direta ao tipo de leitor que ele é, aos conhecimentos prévios que ele tem e também aos objetivos que ele tem ao fazer a leitura de um texto. Os diversos leitores podem até receber a mesma orientação, mas podem ter entendimentos diferentes e aprendizagens diferenciadas. E isso, professores, nós vemos continuamente em sala de aula, não é mesmo? Porque muitas vezes nós fazemos em sala de aula uma explicação para o todo da sala de aula em primeiro momento. Depois, de acordo com as atividades que nós propomos aos alunos, as atividades que eles fazem, porque nós sabemos que tem alguns alunos que não participam dessas atividades, e a maneira que eles se dedicam a realizar essas atividades vai mostrar o direcionamento que nós precisamos tomar. Para alguns alunos, nós vamos ter que explicar novamente, às vezes da mesma maneira que nós já explicamos para o todo. Porém, para outros alunos, nós vamos ter que adaptar a nossa explicação, não é mesmo?
para ver se nós ativamos de maneira diferenciada os conhecimentos prévios que eles já têm. Porque de uma maneira ou de outra, todos os estudantes eles já possuem um conhecimento prévio, seja para uma leitura, seja para a interpretação de um texto, seja para responder algumas atividades, realizar algumas atividades. Porém, muitas vezes, eles precisam de uma explicação mais pontual para que esses conhecimentos prévios sejam acionados, né? Então, e por que que isso acontece? Porque numa classe de 35, 40 alunos, a meu ver, é impossível todos os alunos entenderem da mesma forma e de uma vez só, né? Então, por isso que muitas vezes nós oferecemos exemplos diferenciados, exemplificamos de uma outra maneira a nossa explicação, para que esses conhecimentos prévios diferentes que os alunos têm sejam ativados para que eles consigam realizar a atividade, no caso aqui da leitura, de uma maneira que ele agregue novos conhecimentos aos conhecimentos que eles já têm. E assim atingindo os objetivos, né, da leitura de um texto, que lógico é a compreensão de um texto. Quando se propõe a leitura de um texto, devemos ter a compreensão de que nem todos os leitores apresentarão a mesma interpretação, pois a compreensão que cada um realiza depende do texto que tem à sua frente, mas também depende de muitas questões, muitas vezes questões próprias do leitor, entre elas o conhecimento prévio, como nós já dissemos há pouco, para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação com respeito a essa leitura. Na formação passada, nós também falamos da motivação, né? Que motivação que eu tenho ao ler um texto? Que motivação eu tenho quando eu vou ler um romance, por exemplo, de Machado de Assis, de Eça de Queiroz? E qual é a minha motivação quando eu vou começar a ler um livro que faz parte da bibliografia de um determinado concurso? Ou até qual é a motivação que os nossos estudantes têm quando eles vão fazer a leitura para um estudo, para a realização de uma avaliação, seja ela com consulta ou seja ela individual, sem consulta. Então, a motivação que é acionada para fazer a leitura de um determinado objeto também precisa ser levada em consideração, né? E os estudantes, eles precisam ter nítido qual é a motivação, né? E muitas vezes nós, professores, precisamos ser mestres, mais do que mestre, para motivar esses estudantes, né? Porque muitas vezes, eu não gosto de ler, eu não quero ler, mas como todo bom professor faz, né? E nós vemos muito isso acontecer em sala de aula, os professores tentam motivar da melhor maneira possível e até utilizando de argumentos quase que impossíveis para motivar a leitura desses estudantes que hoje aí estão, né? Então, vejam só como o conhecimento prévio é fundamental para a compreensão do objeto que se é lido. E é mesmo, né? Porém, o que envolve a construção do conhecimento prévio do leitor? O que será que está por trás da construção desse conhecimento prévio? Depende apenas do leitor?
e das leituras que este realiza? Ou depende do professor? Ou depende um pouco de cada? O professor tem algum papel na construção do conhecimento prévio do leitor? Se sim, como é ou como seria esse papel? Se não, o que justifica ou justificaria essa ausência? Qual é o papel que todos os envolvidos, e isso eu falo, e esse papel tem a ver até com o papel propriamente dito do aluno, qual é o papel que cada um dos atores detém na formação de um leitor e também na construção dos conhecimentos prévios, para que o aluno realize, para que o estudante realize de forma adequada a sua leitura. Eu faço esses questionamentos assim ao longo dessa explanação para nós pensarmos mesmo até naqueles alunos que veemente falam para a gente que não gostam de ler, que tem muitos, né? Muitos não se interessam. E por que será? Por que será essa desmotivação, ou essa falta de motivação, ou até essa falta de vontade que nós percebemos aí? E muitas vezes não é só na escola que nós percebemos aí esse não gostar de ler, né? Nós percebemos isso até entre os nossos colegas, não digo apenas os colegas da escola, mas até nas nossas amizades pessoais. Muitas vezes a gente lê um livro e a gente nós não temos com quem compartilhar, né, os anseios da leitura deste livro. Nossa, que bacana, estou lendo um livro que fala sobre... Às vezes a gente não tem, né? Então, é uma característica, nós professores percebemos bem isso porque nós estamos diretamente com esses jovens, esses estudantes. Mas é uma característica que nós vemos também na nossa sociedade, né? Então, é para trazer as reflexões que eu trago aqui, nós também podemos sair, né, um pouco do enfoque escolar, mas também levar para o enfoque da sociedade mesmo, né? Então, o que será que, não apenas como professores, mas enquanto pessoas, leitores que somos, o que nós poderíamos fazer até para ampliar a leitura, né, na sociedade, né? E quando eu falo a sociedade assim, não é aquela sociedade macro, não. É a sociedade assim, às vezes, que a gente vive mesmo, né? Na nossa família, no nosso grupo de amigos, nas nossas redes sociais, né? É um contexto que nós temos acesso diretamente. Porque quando fala em sociedade, fica tudo muito solto, muito geral, assim, e às vezes se perde um pouco, né? Graças à interação que realizamos ao longo da vida, vamos construindo representações da realidade e dos elementos constitutivos da nossa cultura, que podem ser elaborados ou não dentro de uma organização interna, que pode representar o nosso conhecimento. E esse conhecimento, ele é sempre relativo e ampliável. Por que ele é relativo? Hoje eu tenho um conhecimento. De repente eu leio um texto, um colega chega e fala alguma coisa, eu vou ampliar um pouco esse conhecimento, né? E aqui também traz e ampliável. Todo conhecimento é ampliável, né? Basta que nós tenhamos interesse e também disposição para sair um pouco desse conhecimento, né? E ampliar esse conhecimento. Como dizem,
sair da nossa zona de conforto, né? Porém, o que fazer para que um conhecimento que já existe, seja ele simples ou profundo, seja ampliado de forma significativa? Quais ações por parte do professor, e aqui eu também coloco por parte do leitor também, podem ser oferecidas para que esse conhecimento seja ampliado, diversificado e significativo? É a mesma coisa. Para essa formação, eu estou utilizando esse livro da Isabel Solé. Mas isso não quer dizer que esse seja o único livro que trate sobre as estratégias de leitura. Não. De repente, nós temos outros livros tão bons quanto, mas nesse momento eu estou usando esse livro como referência. Isso não significa que em um outro momento eu não possa vir aqui novamente e trazer um outro instrumento, um outro livro que fale também sobre as estratégias de leitura. E eu acho bem interessante todo esse movimento, porque muitas vezes o escritor, né, o estudioso, ele aborda um aspecto. Por exemplo, a Isabel Solé, ela desenvolveu pesquisas em determinadas escolas, usou determinados estudiosos também para embasar o trabalho dela. Porém, outros estudiosos, né, outros autores, podem ter escolhido outras escolas para fazerem a pesquisa, escolhido outros autores para embasear o trabalho, né? Então, esse foi apenas um exemplo para mostrar, né, para ilustrar que o nosso conhecimento ele pode ser ampliado, né? E lógico, eu vou trazer para vocês, né, aquilo que eu já conheço, porque é impossível eu trazer algo que eu ainda não conheço. Então, nesse momento, eu fiz a leitura desse livro na totalidade, separei alguns itens que eu achei fundamentais e bons para trazer nessa formação com vocês. Não significa, né, que outra pessoa vá ler e tenha que concordar comigo, não, porque foi a minha visão. E daí outra pessoa trazendo, olha, mas eu vi isso também, olha que bacana, porque tudo que a gente vai ler, e isso acontece muitas vezes quando nós estamos estudando para concurso, né? Nós fazemos uma primeira leitura de determinado texto ou determinado livro, e essa primeira leitura nós vamos dar atenção a um determinado aspecto, né? Numa outra leitura do mesmo texto ou do mesmo livro, nós vamos atentar-nos a outro aspecto do livro. Então isso é muito bacana, né? E isso prova, né, que o conhecimento pode ser ampliável, como está colocado aqui, né? Bom, continuando. Uma vez que ativando os conhecimentos já adquiridos, podemos compreender melhor um texto ou até um acontecimento. De que maneira podemos estimular a ativação dos conhecimentos que os estudantes já possuem a fim de uma melhor compreensão do texto a ser lido ou até de uma explicação que realizamos? Então, ativar esses conhecimentos prévios é muito importante. E de que maneira que nós podemos ativar esses conhecimentos nos alunos, né? Se você desejar, professor, faça uma listinha de que maneira que você já realiza essa prática em sala de aula. E com essas reflexões aqui colocadas, como que você poderia ampliar essa lista de ativação de conhecimentos que você já faz, né? De acordo com numerosos autores, segundo a autora, compreender é uma questão relativa
aos conhecimentos de que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos estipulados pelo leitor, ou, embora estipulados por outra pessoa, esses objetivos sejam aceitos pelo leitor. Ou seja, se eu leio com algum objetivo, com alguma finalidade, com alguma intencionalidade. O que eu pretendo atingir com a leitura deste texto, deste livro? Quando um leitor estabelece objetivos em uma leitura, ele determina as estratégias responsáveis pela compreensão e o controle que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela à medida que lê. Ou seja, é a compreensão que ele terá da leitura que orienta se seus objetivos estão ou não sendo alcançados e se o leitor pode prosseguir na leitura. Lembra que lá no primeiro vídeo nós falamos, né, que às vezes ele faz que o leitor ativo, ele faz aquele movimento, se ele está lendo, ele não entendeu aquilo, ele não compreendeu aquela parte que ele está lendo, ele para, de repente ele volta no parágrafo anterior ou então na folha anterior e às vezes até no capítulo anterior, para que ele releia, né, para que ele possa compreender o que ele está lendo no momento, né? Então, essa atitude de parar a leitura, voltar, ler para que a compreensão se dê, é uma prática, né? E nós sabemos disso, né, professores? Sendo assim, controlar o nível de compreensão, esse ir e vir, né, na leitura. O nível de compreensão é requisito essencial para uma leitura eficaz. Então, também não adianta nada eu ler e não compreender nada, né? E olha, aqui fala das estratégias responsáveis pela compreensão. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Olha, eu gosto de ir grifando, não sei se vai dar para vocês verem, o amarelinho aí. Eu vou grifando, eu vou destacando algumas partes no texto. Em outro momento, eu não sei se está aqui no meio, mas se não tiver, depois eu mostro para vocês. Eu vou fazendo aqui, ó, algumas anotações também, né? Eu vou fazendo, não sei se dá para ver, eu vou fazendo algumas anotações também. Aqui tem até uma anotação que eu fiz da página 32 de quando eu estava lendo esse livro. Então, são algumas técnicas, né, algumas estratégias, vamos colocar assim, de leitura que ao longo dos tempos eu fui estabelecendo para mim. Lógico que os meus professores foram responsáveis por isso, os meus colegas de trabalho também foram responsáveis por isso, porque um chega, comenta uma coisa, olha, eu faço assim quando eu quero entender alguma coisa, olha, eu faço isso, né? E principalmente em época de estudo de concurso, né? Que eu me lembro que em 2018, quando eu prestei o concurso no qual eu me efetivei, nós tínhamos um grupo de estudo, né, de professores, e nós trocávamos figurinha. Olha, como que você faz para anotar isso? Olha, eu não consigo entender isso, eu leio e não entra. Ai, Silvia, faz assim. Olha, eu assisti aquele vídeo, eu não entendi. Olha, eu gosto de fazer isso quando eu vou assistir ao vídeo e não sei o que tem. Então, são trocas, né, que ao longo do tempo de leitores nós vamos fazendo, né? E muitas vezes uma coisinha, ação simples que nós achamos bem simples para nós, se a gente comenta com algum colega ou com algum estudante nosso, né, que a gente tem ali no momento,
aquela coisinha que a gente acha simples da gente vai levar algum significado na aprendizagem das pessoas. Ainda no âmbito dos objetivos, por que ler? Podemos ler com muitos objetivos diferentes e, no âmbito do ensino, é bom que os estudantes aprendam a ler com diferentes intenções para alcançar objetivos diversos. Dessa forma, além de aprenderem a ativar um grande número de estratégias, aprendem que a leitura pode ser útil para muitas coisas. E pode mesmo, né, gente? Por exemplo, quando a gente vai fazer um pão, por exemplo, em casa, se nós não sabemos a receita na íntegra, nós precisamos ler a receita. E se nós não entendermos o processo, né, que é realizado para efetivamente fazer o pão, nós não vamos conseguir fazer o pão, né? Então, a leitura ela é útil em todo o contexto da nossa vida, né? Por que ler? Então, e por que eu leio? Eu, particularmente, leio por alguns motivos. Um deles, eu adoro ler. E gosto mesmo, quem me conhece sabe, né? Mas será que eu só leio tudo o que eu gosto? E será que eu posso me dar ao luxo de ler só aquilo que eu gosto? Por exemplo, será que num dado momento, para fazer alguma formação com os professores ao longo do tempo que eu estou como PCNP, será que eu só li coisas que eu gostava para fazer a formação para os professores? Será que eu só li aquilo que eu já sabia para fazer essa formação? Fica difícil, né? A gente só ler aquilo que a gente gosta. Então, muitas vezes a gente tem que vencer, e aqui eu falo por mim, a barreira do que eu não gosto. É a mesma coisa. Eu adoro ler romance, mas quando eu fui prestar o concurso, eu tive uma grande dificuldade em estudar a parte da literatura, que naquele ano caiu no concurso. Então, o que eu fiz? Eu potencializei a minha leitura em tudo quanto é coisa da bibliografia que eu precisava ler. Eu li tudo. Eu deixei a literatura, parte da literatura, para ler por último, porque eu potencializei aquilo que eu sabia. Então, eu potencializei o meu saber. A literatura, estudei, uma amiga minha me ajudava, porque ela era professora de leitura, e cá entre nós, uma exímia professora de literatura. Hoje, infelizmente, ela nem está mais aqui. E ela me ajudou muito com as explicações dela. Então, eu lia, anotava o que eu não entendia, né? Porque vocês sabem que a parte da literatura, ela tem um contexto histórico também. E nós, muitas vezes, precisamos entender o contexto histórico para entender a literatura, né? E coisa que eu tinha um pouco de dificuldade na época. Então, ela me ajudou muito a entender isso, né? Então, foi um desafio que eu venci naquele momento, né? Então, se eu, professora e leitora que sou, como incentivar os estudantes a lerem? E, principalmente, como incentivar os estudantes a lerem algo que eles não gostam, né? Ou até com os filhos em casa, né, gente? A gente fala muito disso, né? Às vezes os nossos filhos não gostam de ler, às vezes eles não gostam de ler determinado assunto, e a gente sabe que vai ser importante para eles, né? Bom, penso eu que os estudantes, os nossos filhos, precisam saber ler, e isso só será possível lendo e percebendo que existem muitas coisas a serem lidas
e que todas elas, ou seja, em todas as leituras existem intenções e que essas intenções variam de acordo com os textos. Desculpa. Sendo que estes podem se apresentarem de diversas formas para que se alcancem diversos objetivos, utilizando diferentes estratégias. Então, para a leitura de diferentes textos, nós temos objetivos às vezes diferentes. Se eu vou ler a receita de um bolo, o meu objetivo é diferente do que ler um texto que vai cair num concurso, que também é diferente de ler um romance apenas para se deliciar com a leitura de um romance, né? E olha só o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, eu leio um romance de Machado de Assis com intenções e utilizando estratégias para atingir meu objetivo. Mas quando for fazer a leitura de um gráfico, deverei utilizar outras estratégias para que eu compreenda o gráfico e, assim, atinja o meu objetivo, que pode e com certeza é, né, diferente da leitura do romance, né? Então nós temos diferentes leituras, diferentes objetivos, diferentes intencionalidades e diferentes estratégias. Eu vou dar uma interrompida nesse vídeo e depois nós continuamos. Muito obrigada! Continuando então a nossa formação, para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura, é necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, tanto de forma autônoma como contando com a ajuda de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso. Bem, e essa pessoa só se sentirá capaz de ler se aprender a ler. E muitas vezes ela só aprenderá a ler na escola com o ensino, o incentivo e as intervenções que só os professores poderão dispensar a ela. E isso é muito nítido, né? Que muitas vezes o aluno só vai passar de um estágio a outro estágio, avançando em seus estudos com as intervenções dos professores. E quem é que pode dar todo essa instrumentalização? A escola, né? A escola. Para que uma pessoa realize uma leitura autônoma e, consequentemente, seja um leitor ativo, é fundamental as intervenções de professores ou dos professores todas as vezes que estas fizerem-se necessárias durante todo o processo de leitura. E lembrando que o processo de leitura ocorre não apenas nas disciplinas específicas voltadas à leitura. A leitura ocorre, todo esse processo ocorre nas demais disciplinas também. Com a realização desse procedimento do professor, ou seja, de intervenção, né, o estudante se sentirá cada vez mais confiante em suas aprendizagens, para que realize suas leituras com autonomia, atingindo assim possivelmente seus objetivos. Lembrando que as intervenções que o professor realiza para uma pessoa, um estudante, deve levar em consideração as dificuldades deste estudante, que pode ser diferente das dificuldades de outros estudantes. Então, muitas vezes, uma intervenção que eu faço para um determinado estudante não é a mesma que eu deva aplicar para outro estudante
com dúvidas às vezes diferentes, né? Porque como nós já comentamos, nós temos vários alunos, vários estudantes e às vezes uma explicação que é dada a um, ela não é totalmente aproveitada por outro estudante, porque de repente as dificuldades dele e as dúvidas dele são outras, né? Dessa maneira, individualizamos e adaptamos o ensino da leitura de acordo com a necessidade individual dos próprios estudantes. Pois, se nós estamos falando de autonomia, de leitura, de um leitor ativo, e nós já vimos que esse caminho que o leitor percorre, ele é muitas vezes individual, traçado pela leitura individual que nós tratamos no vídeo anterior. Mas como despertar o interesse nos alunos para lerem? O interesse também se cria, se suscita e se educa e, em diversas ocasiões, ele depende do entusiasmo e da apresentação que o professor faz de uma determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar. Bom, sem querer cansá-los com comentários exaustivos, aqui fica clara a importância do professor ser também um leitor ativo, ou pelo menos conhecedor das estratégias que visam elucidar uma leitura com autonomia. Deve-se levar em conta ainda que a leitura de verdade, aquela que realizam os leitores experientes e que nos motiva, agora aqui, faço uma provocação, professor, e você pode deixar nos comentários aí, desde que queira. Qual é a leitura que motiva você em sua vida profissional ou pessoal? Qual é essa leitura que motiva? Seja na profissional, seja na pessoal, seja um assunto que você aborde com seus colegas. Qual é essa leitura que motiva? Voltando lá, né? Realizam aquela leitura que realizam os leitores experientes e que nos motiva. É a leitura na qual nós mandamos, relendo, parando para saboreá-la ou simplesmente para refletir sobre ela, pulando parágrafos, ou seja, uma leitura íntima e por isso individual, essa leitura que nos motiva, né? Que nossa, quero ler mais sobre esse assunto, quero conhecer mais sobre isso. Qual é a leitura que motiva? Qual é a leitura que realmente a gente tem vontade de ler, ler, ler e ler? Um aspecto também relevante citado pela autora é a importância dos materiais oferecidos como suporte para a leitura. Os textos oferecidos aos estudantes para que estes elaborem uma interpretação devem deixar-se compreender, devem assegurar de que os alunos não os conhecem, porque se nós trazemos em sala de aula ou até no curso mesmo que nós fazemos, se a pessoa que está à frente do curso traz um texto que nós já conhecemos, será que esse texto vai nos motivar a fazer a leitura, a fazer a atividade proposta? Pode até ser que sim, desde que a abordagem seja diferente da abordagem que nós já conhecemos, né? Outro fator importante pode ser sua eventual utilidade
para praticar a leitura em voz alta e assegurar-se de que os leitores dispõem dos conhecimentos necessários para abordá-los e que não ficam tão longe das suas expectativas e conhecimentos que sua compreensão resulte impossível. Então, estão percebendo aí a importância da escolha do material que é oferecido para os alunos fazerem a leitura, fazerem a compreensão? Pois bem, aqui eu tenho alguns comentários também. Bons materiais são essenciais para a motivação dos estudantes e devem ser escolhidos de acordo com o planejamento de leitura para as turmas. É lógico, às vezes um texto que eu vou trabalhar num 6º ano, talvez ele não seja adequado para que eu trabalhe num ensino médio, por exemplo, né? Quando vamos selecionar textos, estes devem conversar com os objetivos estabelecidos no planejamento, não sendo muito fáceis e nem muito difíceis para a compreensão daquilo que se busca com a leitura, com um nível de desafio adequado, né, que o aluno precisa, o estudante ele precisa se sentir desafiado, né, pela leitura, que estimule a busca e o gosto pela leitura e tudo mais que se relaciona com ela. E você, professor, como seleciona os diversos materiais de leitura para os estudantes? Conte para nós um pouquinho dessa sua prática, que nós sabemos que ela acontece sim no seu planejamento. Como que você escolhe textos, escolhe livros para incentivar a leitura dos estudantes? Conte para nós. Nós gostaríamos e ficaremos muito felizes com os comentários de vocês. E assim também nós vamos criando, né, apesar de estarmos um pouquinho distantes, nós criamos um vínculo, né, nessa formação e vamos conhecendo um pouquinho mais da prática de vocês em relação à leitura. Concluindo esse aspecto, a autora salienta que ler é compreender e que compreender é, sobretudo, um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. Processo que envolve ativamente o leitor, sendo imprescindível o leitor encontrar sentido no fato de efetuar o esforço cognitivo que pressupõe a leitura. E para isso, precisa conhecer o que vai ler e para que fará isso. Lógico, né? Senão a leitura ficará ao léu, né? E desmotivada. Também deve dispor de recursos, ou seja, conhecimento prévio relevante, confiança nas próprias possibilidades como leitor e disponibilidade de ajudas necessárias. Exige também que ele se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao longo da leitura. Sendo assim, podemos afirmar que o leitor pode aprender a partir do texto? Aqui, a autora nos sintetiza sua intenção ao escrever esse tópico e nos deixa uma pergunta. Podemos afirmar que o leitor pode aprender a partir do texto? E você, professor, como analisa essa pergunta deixada pela autora? Continuando, agora nós vamos entrar logo após a provocação que a autora nos deixa, né? Um convite para a nossa reflexão. Nós abordaremos a compreensão leitora e a aprendizagem significativa. Ler para aprender. E aí, vocês, professores,
acham que os estudantes podem aprender a partir de um texto? E você, professor, você consegue aprender a partir de um texto? Ler para aprender. Aprender na explicação construtivista, adota-se e reinterpreta-se o conteúdo de aprendizagem significativa de Ausubel. Aprender algo equivale a formar uma representação, um modelo próprio daquilo que se apresenta como objeto de aprendizagem. Também implica atribuir significado ao conteúdo em questão, em um processo que leva a uma construção pessoal de algo que existe objetivamente. Sendo assim, isso permite relacionar o que já se sabe ao que se pode aprender. Aqui nós estamos falando da leitura e da aprendizagem significativa que pode ocorrer por meio dela. Porém, se trouxermos esse parágrafo para a nossa vida, perceberemos com facilidade que muitas aprendizagens foram construídas a partir da aprendizagem que já possuímos e, à medida que foram agregando ao nosso repertório outras aprendizagens, outros instrumentos, essa aprendizagem que nós já possuímos, ela aumenta. Com isso aprendemos e o conhecimento com sua percepção e prática passa a ter significado. Quando nós conseguimos a representação dessa aprendizagem, essa aprendizagem se torna concreta para nós e deixa apenas de ser uma informação e passa a ter significado. E isso muda tudo em nosso processo cognitivo e também nos estimula a continuar aprendendo. É sempre esperado que o objeto de leitura nos proporcione nova informação para que o interesse seja mantido e que agregue conhecimento, que proporcione um desafio para que se faça uma revisão no conhecimento já existente, para que a nova informação, contraditória ou não, possa se integrar a ele, gerando ou oportunizando assim uma nova aprendizagem. Você, professor, consegue visualizar esse processo quando lê algo e essa leitura agrega uma nova aprendizagem no conhecimento já existente? Como você descreveria esse processo que ocorre com você? Se desejar, pode compartilhar aí conosco. Eu achei bem interessante aqui quando a autora coloca para que se faça uma revisão no conhecimento já existente, para que a nova informação, contraditória ou não, porque muitas vezes vem-nos informações que contradizem um pouco com o conhecimento que nós já havíamos estabelecido anteriormente. Então aí surge a reflexão, aí surge, aquilo que a gente fala de nos abrirmos para os novos conhecimentos, E isso é muito bacana. E a leitura também proporciona isso, Mesmo uma pessoa que leu Vidas Secas, ela vai abordar um aspecto do conhecimento que ela tem da obra, uma visão que ela tem. Eu posso abordar outra visão que não coincide com o dela, mas que conversando, eu estando aberta para o ponto de vista dessa pessoa, eu vou agregar mais conhecimentos com o meu.
conhecimento, né? E esse movimento de interação nas aprendizagens é muito válido, né? Independente de qual aprendizagem seja, né? Em qual contexto esteja inserida essa aprendizagem. Uma nova aprendizagem que proporcione discernir o essencial do acessório, aqui Ausubel falaria de significatividade psicológica, né? É uma nova aprendizagem que leva em consideração o conhecimento prévio, compreende e integra a nova informação, que tem a ver com clareza e coerência, pois permite discernir o essencial do acessório, conforme encontra sentido no texto que lê. Lógico, se o aluno encontra sentido naquele texto que ela lê, ela consegue discernir o que é essencial para ela, o que é significativo e o que vai trazer coerência para a aprendizagem dela, né? Muitas vezes num texto nós temos informações que são secundárias, né? E isso muitas vezes, essas informações muitas vezes não farão nossa, me fugiu o termo. Não terão tanta significatividade para a aprendizagem do aluno, né? Por isso que é importante ele saber discernir a informação essencial num texto da informação acessória, né? Eu acho bem bacana isso. Vale lembrar que quando aprendemos algo significativamente, ocorre a memorização. E quando ocorre a memorização, nós realmente aprendemos, né? Em suma, quando a leitura envolve a compreensão, ler torna-se um instrumento útil para aprender significativamente. Quando o leitor compreende o que lê, está aprendendo, mesmo que essa aprendizagem não seja intencional. Às vezes, né, professores, nós até no nosso cotidiano, nós vamos ler alguma coisa porque aquele algo nos chamou a intenção. Não porque nós seja uma leitura, né, de praxe nossa, mas chamou a atenção. E nós vamos nos sentir admirados com o conhecimento que aquela simples leitura ali, naquele momento, trouxe para nós. Então, muitas leituras podem trazer conhecimentos significativos para nós. Sempre aprende-se algo com a leitura, pois, quando lemos para aprender. Ai, desculpa, que eu me perdi. Sempre aprende-se algo com a leitura, pois, quando lemos para aprender, colocamos em funcionamento uma série de estratégias cuja função é assegurar este objetivo. E isso daí nós temos na prática, né? Quando nós vamos ler para estudar, nós vamos fazendo algumas marcações, fazemos algumas anotações, como eu já mostrei para vocês. Quando nós estamos lendo algum romance que de repente nós queremos comentar com os nossos estudantes, com os nossos alunos, nós marcamos também e depois comentamos com eles, né? Olha, eu estava lendo esse romance, achei bem interessante, então vou compartilhar com vocês. É bem gostoso isso, né? E são estratégias que nós vamos lançando mão, né? Mesmo essas estratégias estando no nosso inconsciente, né? Sendo assim, se ensinarmos a um estudante a ler compreensivamente e a aprender a partir da leitura, estamos fazendo com que ele aprenda a aprender isso. E isso quer dizer que
assim ele poderá aprender de forma autônoma. Então, da mesma maneira que lá atrás, quando nós éramos alunos, né, estávamos nós nos bancos acadêmicos, se bem que hoje com a nossa profissão nós estamos sempre estudando, não é, professores? Mesmo que não estejamos nos bancos acadêmicos de outrora, né? Quando nós estamos aqui na nossa casa também, nos debruçando a ler, a estudar, participar dessa TPC, nós também estamos estudando, né? Então, quando nós retomamos lá no nosso tempo de estudante, né, e aprendemos algumas características de uma boa leitura, de uma maneira ou de outra, nossos professores foram referências, e a maneira que eles nos ensinaram muitas vezes são referências até hoje para nós, né? Eu me lembro bem, é uma coisa bem, né, do tempo de escola mesmo, mas uma prática que eu até comentava, até fazia com os meus alunos, era de cada aluno ler um trecho de um texto que nós estávamos lendo, ou um trecho menor, ou um trecho maior, ou às vezes os alunos liam, traziam alguma leitura de casa que eles tinham lido. Então, todas essas práticas, elas fizeram diferença na nossa vida, e eu tenho certeza que quando nós colocamos em prática com os nossos alunos, já com o conhecimento também de anos de faculdade que nós tivemos e de outros cursos que nós realizamos, então são conhecimentos na leitura que vão agregando a todos nós, né? E isso faz diferença. E isso contribuiu e contribui para que a nossa aprendizagem seja autônoma, mas também a nossa leitura seja autônoma. Então isso faz toda a diferença, né? Em nosso conhecimento, em nossa aprendizagem e até em nossa vida, enquanto profissionais da educação, enquanto profissionais da leitura e enquanto leitores, né? E eu acho que ensinar o aluno a aprender através da leitura é muito significativo, porque nós estamos auxiliando para que esse aluno, para que ele tenha autonomia, não apenas em suas leituras, mas em suas aprendizagens também. E assim, queridos professores, eu encerro a parte 2 da nossa formação, dessa TPC formativa, voltada às estratégias de leitura. Eu desejo que vocês, de uma maneira ou de outra, tenham apreciado. Eu também quero compartilhar com vocês que eu estou aprendendo muito com essa formação e estou assim aprendendo até com essa disposição de fazer esses vídeos, né? Porque essa segunda parte agora é a terceira ou quarta vez que eu gravo e a gente volta, mas a vida é um eterno aprendizado e eu estou muito disposta para esse aprendizado, estou gostando dessa interação, mesmo que virtual, que eu estou tendo com vocês. Eu agradeço muito os comentários de vocês, são todos bem-vindos e eu acho que vocês já tiveram oportunidade de ver as leituras semanais que nós estamos postando no canal do YouTube da diretoria. Volto a falar mais uma vez, se vocês tiverem, quiserem indicar alguma leitura, eu terei prazer de fazer a leitura indicada por vocês. No momento eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês, mesmo que virtualmente, e desejo que essa formação possa contribuir de forma positiva na vida profissional de vocês.
recebam o meu carinho, o meu abraço e o meu agradecimento. E como eu sempre falo, eu desejo que o melhor e o mais apropriado aconteça a todos nós. Fiquem em paz, fiquem na luz. Um grande abraço a todos.